versículos 1 do capítulo 5 de Lucas. Vamos ler? Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Esse texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, e ele tem como título a pesca maravilhosa. Ele fala dessa pesca que os discípulos fizeram. Esse título, a pesca maravilhosa, na verdade ele não é texto bíblico, ele é um título que os organizadores aqui dos blocos de assuntos da Bíblia colocaram, para que você pudesse localizar fácil. Então colocaram a pesca maravilhosa. Como ele não é parte do manuscrito bíblico, eu até diria que esse título maravilhoso não foi a pesca mesmo. Maravilhoso foi o que esses discípulos alcançaram quando se depararam com Cristo. E nós vamos ver isso aqui na caminhada do texto. Vamos percebendo, com a Bíblia aberta, alguns detalhes desse texto para nossa edificação nessa noite. Bom, primeiro, a palavra do Senhor diz aí no versículo 1, que Jesus estava pregando a palavra de Deus. Olha, Jesus naquela época usava um método muito interessante para pregar a palavra de Deus para muita gente. Haja vista, ele não tinha equipamento de som, ele não tinha aparelhagem. Então você vê, quando ele ia dar um discurso para muita gente, ou ele ia para o pé de um monte, você vê o sermão da montanha, ele se assenta ao pé de uma montanha, a montanha íngreme aqui atrás, o povo na frente, e ele, entre a montanha e o povo, ele ensinava, porque ao pé da montanha, com algumas cavernas próximos, há uma acústica mais propícia para a voz se espalhar. Aqui também ele vai para a beira de um lago. O lago de Genezaré não é um mar, é chamado também de Mar da Galileia, mas é só pela extensão, porque era muito grande. Ele não é de água salgada, ele é de água doce. É um lago muito grande, tão grande que ele tinha até ondas, dependendo da ventania, dependendo da tempestade que desce, ele tinha ondas e ondas bravias, né? Então, Jesus usa também essa técnica de ficar com as costas para a água e falando ao povo, porque quando o vento vem da água, aquele vento levava a voz dele até mais adiante. Então tudo isso foi estratégias que Jesus usou. Nesse versículo 1 e 2, nós temos duas histórias paralelas que vão se encontrar. A primeira é o seguinte, ontem à noite, com base no texto, né? Ontem à noite, 4 homens que trabalhavam na área da pescaria,
né? Quem aqui gosta de pescar? Gosta de pescar. Lagoa da Prata tem muita gente que gosta de pescar, né? Só que a diferença é que a gente pesca por esporte, por prazer, por descanso, né? Eu gosto de pescar, mas é por divertimento. Esses homens pescavam por profissão. O trabalho deles era pescar. Quando você vai lá na firma que você trabalha e passa o cartão, você está trabalhando. Pois esses homens, quando pegavam o barco, pegavam a rede, pegavam toda a tralha de pesca, o que eles iam fazer? Divertir? Não, eles iam trabalhar. Daquela prática, eles tiravam o sustento, a alimentação, eles pagavam as contas, cobriam a despesa, e nós percebemos que havia até uma sociedade, né, entre eles, no quesito pesca. Eles então ontem à noite falaram, olha, nós vamos pescar hoje, e essa noite a gente precisa pegar alguns peixes, porque temos que pagar algumas contas, tem impostos a serem pagos, e a coisa está feia, e eles saíram, porque na verdade ninguém trabalha, acredito eu, ninguém trabalha por luxo, ninguém trabalha tipo assim, não, vou trabalhar, eu nem preciso não, vou trabalhar porque eu acho bacana. Você trabalha porque precisa comer, porque precisa se manter, e esses homens vão trabalhar com essa perspectiva. Uma outra verdade acerca do ir trabalhar, é que ninguém que trabalha igual eles que trabalham produzindo algo, ninguém vai assim, eu vou sair para pescar hoje, mas eu sei que não vai dar nada. Não é assim. Eles saíram com expectativa, eles saíram com necessidades gritantes ficando para trás. Haja vista que toda pessoa que é microempresário já é uma necessidade gritante, só o fato dele ser microempresário, ele já tem compromissos absurdos para pagar. E assim esses homens, que tinham uma sociedade, que pagavam imposto, porque muitos postos de coletoria ficavam na areia, na beira da praia, esperando pescadores vir com o fruto do seu trabalho para cobrar imposto em cima daquilo. Então, eles vão trabalhar. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que eles trabalharam a noite toda, jogaram rede para um lado, para o outro, deve ter saído umas 18 horas da tarde, porque o dia para o judeu não é igual ao nosso, o nosso vira meia-noite, para o judeu vira 18 horas da tarde. Então, hoje já é segunda-feira para o judeu, até hoje é assim. Para nós, segunda-feira é só depois da meia-noite, para o judeu é às 18 horas, é meia-noite. Então, eles saíram por volta das 18 horas, trabalharam a noite toda, imagina aí, o frio da ventania da beira da água, a água fria, a frustração de a todo momento dar uma tarrafada de um lado, e a tarrafa vir pesada e falar, né, agora lá vem aí um pacomã bem grandão, né, um surubim grandão, e de repente vem um toco de pau. E isso foi a noite toda, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, raiou o dia e nada. Trabalharam e não aconteceu nada. Primeira coisa que eu quero aprender com os irmãos, o sucesso meu e seu, nosso, não está atrelado à nossa disposição. Às vezes nós temos disposição para trabalhar, às vezes nós sabemos o que fazer, e às vezes estamos fazendo a coisa certa, no tempo certo, na hora certa, e nem assim a coisa dá certo. É verdade ou é mentira? Tem hora que você sabe como faz, sabe a hora de fazer, sabe fazer bem feito, mas tem um detalhe, se Deus não abençoar, não importa o quanto você tem esforço, não importa o quanto você saiba fazer, se a porta fechar, meu amigo, você pode ser bom de serviço e corajoso, não dá certo. Por isso, nós reconhecemos que a nossa vitória vem por causa da bênção, por causa de quê, irmãos? Eu não escutei. Da bênção de Deus, porque esses homens sabiam pescar. Se eu, que pesco esportivamente, eu sei pescar, se você que pesca esportivamente sabe pescar, imagina alguém que é pescador profissional. Eles sabiam pescar, eles sabiam o jeito de jogar a rede, de puxar a rede, eles eram profissionais. A despeito de tudo isso, eles não conseguiram nada. Primeira coisa que nós aprendemos, não é a nossa disposição,
não é a nossa coragem, não é a nossa habilidade, é a bênção de Deus que faz a diferença. Por isso que talvez você olhe alguém que nem tenha tanta habilidade, que talvez você é uma pessoa que nem tenha tanta habilidade, talvez você é uma pessoa que não tenha nem tanta coragem, mas está abençoado, porque o negócio não é o seu esforço, é a mão de Deus estendida sobre a sua vida, é que faz a diferença. Essa é a primeira história. Esses homens amanheceram o dia frustrado. A segunda história, ainda dentro do tópico 1, é que de manhã, Jesus levantou lá na casa dele, fez lá o café dele, lá o café que o judeu faz, não sei como é que é, e falou, vou pregar hoje, vou pregar na beira da água. E começou, o pessoal estava lá, talvez as mulheres lavando roupa, e ele começou, o reino de Deus é semelhante, aleluia, o negócio é desse jeito assim, ó, quem que perdoar mesmo, e não sei o que lá, e o que foi acontecendo quando a palavra de Deus foi sendo pregada por Jesus? As pessoas foram caminhando para ouvir, porque quando você prega a palavra de Deus, tem duas reações, uns acham ruim, e outros acham bom, porque alguém vem para ouvir. Aí a mulher largou a roupa e falou, uai, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí o pescador também veio, aí o homem que ia trabalhar foi passando, e de repente tinha 15, de repente tinha 30, daqui a pouco tinha 50 pessoas, daqui a pouco tinha 70, daqui a pouco tinha 100, e Jesus pregando. E quando Jesus foi pregando, o que ele foi fazendo quando o povo foi apertando ele? Ele foi afastando. O povo foi apertando, era 150, daqui a pouco tinha 200, e Jesus lá vai afastando. Até que chega uma hora que ele tromba de quê? No barco. Agora presta atenção, eu estou olhando do lado de Jesus, volta para o lado dos discípulos agora. Os caras trabalharam a noite toda, ralaram demais, fizeram, os braços estavam até doce, de tanto jogar tarrafa, e joga a tarrafa para um lado, e joga a tarrafa para o outro, e puxa a tarrafa. Quem já pescou de tarrafa aqui? Hoje é até meio proibido, né? Mas o que acontece com os braços, irmãos Henrique? Dói ou não dói? Ali você puxar uma, duas vezes, até que lá vai, mas a noite toda. E o pior, porque se estiver pegando, se estiver saindo uns peixes, umas curvinhas, não, aí você fica até animado, mas o tempo não está saindo nada. E a conta lá, a pagar, ô amor, vai dando um desânimo, mas tem que trabalhar, e joga, e puxa, e folha podre, e pau podre, não, vamos para ali, pega o barco, vai com o remo, leva para cá, joga, nada, sou do céu, cadê esses peixes? Não é assim que a gente fica? Irmão Vicente fala assim, que pesqueiro bacana, e não tem um peixe, e joga, e vai, e nada, o trem não, olha, o mar não estava para peixe aquele dia, todo o jeito que eles fizeram. Aí amanheceu o dia, esquece a primeira história que é do Jesus lá, e agora os discípulos. Aí eles falaram assim, vamos embora, ô hora ruim, talvez alguém fale uma saideira, quem pesca é a mesma coisa, é a saideira, na saideira sai, nada, aí arrastaram a rede, chegaram na praia, talvez alguém falou assim, você quer saber de uma coisa? Vamos embora, vamos para casa? Mas aí alguém no meio deles lá, dos que estavam pescando, falou assim, vamos lavar essas redes? Não vamos embora não? Já frustrou mesmo, já não deu nada mesmo, chegar lá a mulher vai reclamar, tem a conta para pagar, vamos estender essas redes aqui, vamos lavar elas, remendar. Olha o versículo 2, olha o versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado, lavavam. Onde está o negócio, onde está todo o mistério da coisa? É no lavar as redes. Escute, por que a vida desses homens mudou da água para o vinho? Porque eles não se deixaram vencer pela frustração de ontem. Embora não pegaram nada, eles não juntaram a rede assim num saco de estopa e falaram, vamos embora. Não, eles pararam, mesmo frustrado, mesmo sem ganhar nada, vamos lavar a rede. E foi esse detalhe, irmãos, esse detalhe, que a gente lê e passa por cima dele sem perceber, que fez com que a bênção alcançasse eles. Segunda verdade que eu aprendo aqui com os irmãos, a frustração de ontem não pode me paralisar hoje.
Amém ou não amém? Posso ouvir amém? Diga comigo, a frustração de ontem não pode me paralisar hoje. A primeira verdade é qual? Qual é a primeira verdade? Não é o meu esforço, não é a minha sabedoria, é a bênção de Deus. Por isso você nunca pode dizer, alguém te perguntar assim, qual o segredo de você ser uma pessoa tão bem sucedida? Na verdade, eu estudei no colégio das irmãs lá em Pirapora. Eu sou de uma família muito esforçada. Irmãos, tem gente que é mais esforçado que você e não tem nada, e está passando uma dificuldade. Qual é o segredo da sua vitória? A bênção. Repete comigo, eu vou perguntar, vocês repetem, melhor dizendo. Qual o segredo da sua vitória? Essa é a diferença. Eles trabalharam a noite toda, com esforço, com dedicação, com coragem, chegar na hora e sair na hora, mas não deu certo. Mas a diferença não está no meu esforço, a diferença está na bênção de Deus, para que a glória não seja minha, mas seja de Deus. Por isso, quando alguém pergunta, por que a sua empresa, o seu empreendimento, o seu serviço é tão bem feito? Porque eu sou bom. Se você disser isso, você acabou tudo, você quebrou tudo. Você tem que falar, é a bênção de Deus na minha vida. É a bênção de Deus. Segunda verdade, a frustração de ontem não pode me paralisar hoje. Eles foram frustrados ontem. Eles não pegaram nada, embora trabalharam demais. Só que quando o dia amanheceu, aquela frustração de não ter pego nada, não fez com que o desânimo se apoderasse deles. Embora estavam cansados, com frio, talvez com fome, porque eles ficaram a noite toda trabalhando, exaustos, eles falaram, vamos lavar a rede. Quem sabe você precisa, depois de uma frustração, lavar a rede. É exatamente no lavar da rede que Jesus chegou. Agora, vamos unir as duas histórias. Os homens trabalharam a noite toda, cansados, mas não foram embora. Jesus levantou cedo, vou pregar na beira da água. Começou a pregar, foi juntando gente, Jesus foi afastando, e eu imagino eles lá lavando a rede e prestando atenção. Mas esse homem vai acabar trombando na gente aqui, lá vem chegando, não é assim? Gente do céu, agora lá vem, e Jesus está lá, aleluia! Que o negócio, irmão, se pastor já é chato, imagina Jesus, aleluia! Tem que aceitar mesmo, tem que mudar mesmo, e ele vai falando, e se bater na cara tem que dar outro lado, e eles lá que não tinha nada com Jesus, falando assim, ai, o que esse homem quer, gente? Lá vem esse homem, e Jesus lá vem, pois é, e o povo apertando, e glória a Deus, e é chegado o reino de Deus, e toda a árvore, e o machado, daqui a pouco não dava para chegar mais para trás, chegou no barco. Olha o que eles fazem. Entrando em um dos barcos, aí Jesus faz o quê? O pezão cheio de areia e de lama faz o quê? Estava o quê, irmãos? Lavando. Vocês estão entendendo? Porque a gente olha e acha tudo bonito, né? Parece que estava tudo asfaltado. Parece que estava tudo asfaltado. Obrigado. Lavando a rede e olhando aquele movimento. Aí de repente Jesus chega, tromba na lateral do barco. E ó o pezão, ó. De quem é esse barco aqui? Aí Pedro, oh meu Deus do céu, é meu. Dá para você chegar um pouquinho ele para lá, porque o povo está me apertando aqui na pregação. Imagine, irmãos, Pedro fosse aquele homem bem mal-humorado, aquele homem bem disposto. Tá doido? Vá pregar para lá, porque mais um judeu doido pregador? Não, trabalhei a noite toda sem o que fazer. Poderia falar isso? Poderia ou não poderia? Outros falariam hoje. Ô meu amigo, deixa eu dar um folheto da palavra de Deus para você. Que folheto da palavra de Deus o quê, rapaz? A palavra de Deus não bota comer na minha mesa, não. Ele podia falar isso, não podia? Podia ou não podia, irmãos? Mas o que ele fez? Pode. Aí Pedro, acredito que nem entrou no barco, não. Empurrou o barco um pouquinho para dentro d'água. O povo ficou aqui na beira d'água e Jesus pregou. Irmãos, e quando fala que Jesus pregou, quem lê a Bíblia sabe. Jesus pregava.
O trem ia lá umas 5 horas pregando. Se você pegar o Sermão da Montanha, é 3 capítulos direto, é 5, 6, 7. É versículo que não para mais. Não, o apóstolo Paulo um dia foi pregar, pregou, começou 7h30 o culto. Pregou, meia-noite eu caiu da janela. Dormiu, um irmão da igreja. Caiu, quebrou o pescoço, aí Paulo, quebrou o pescoço, desceu lá embaixo, botou a mão, orou, o menino voltou à vida. Paulo pega ele pela mão, sobe para a igreja. Se é eu, já acabava. Aí o que Paulo faz? Vou pregar mais. E era noite de ceia. Irmãos, e diz a Bíblia que ele pregou e foi dar ceia na madrugada. Aí de manhã cedo ele, agora vai todo mundo trabalhar que eu vou embora. Então, se Paulo pregava esse tanto, imagina o mestre de Paulo. Aí Jesus pregou, moço. Aí agora, eles trabalharam a noite toda, gastaram não sei quantas horas, vamos colocar aí umas 3 horas limpando a rede. Quando estava perto de ir embora, o que acontece? Jesus entra no barco e não para mais de falar. Eu estou falando aqui, nós somos crentes, estamos lendo o texto hoje, está tudo explicado, mas e quando esse texto aconteceu? Agora preste atenção no detalhe, eles tiveram, embora cansados, embora frustrados, você vê um detalhe interessante no coração desses moços, você vê bondade, verdade ou não é? Porque eles não conheciam Jesus, eles não sabiam que Jesus era filho de Deus, não, sabia nada disso não. Jesus era um homem que morava lá e estava pregando, e queria o barco. Eles trabalharam a noite toda, e falaram, mas como é que faz? Entra no barco. Jesus nem pede não, diz a Bíblia que ele entra, e fala, dá para chegar um pouquinho para lá? Agora dá, né? Chegou. Se eles já não iam embora, já eram as 9 horas da manhã, não tinha ido embora, e agora que Jesus pegou o gosto para falar mesmo, penso eu aqui no meu fantástico mundo de Bob, já estava dando umas 11 horas da manhã, e Jesus de boa, nada de dar conclusão e nem bênção apostólica, pregando, vamos ver o versículo 3, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, tipo assim, ele estava em pé, já tinha pregado, e agora que ele sentou, agora que ele vai pregar mesmo, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aí Pedro olhou para quem é que estava lá, Tiago e André, Tiago e João. Pedro olhou e falou assim, agora, como é que faz? Eu não posso ir embora sem amarrar o barco? O homem não sai do barco? Tem que esperar. Terceira coisa que eu aprendo com isso aqui, com Deus, não é no seu tempo, é no tempo dele. E diga-se de passagem, o tempo de Deus não é o nosso, irmãos. Quando você acha que está chegando, aí Jesus vai e senta. Aí está com as pernas doendo. Bom, o reino de Deus é semelhante, olha, a uma mostarda que tem o grão pequenininho, é jogado na terra, e aí o semeador, e vai embora. Eu acho que Pedro falou assim, meu pai do céu, o que eu fui arrumar agora? Estava quase indo embora, agora esse homem sobe no meu barco, senta na proa do barco, e agora acabou. O que estou aprendendo com os irmãos aqui? Deus tem o tempo certo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. Tem hora que a gente acha que Deus está demorando. Deus não está demorando, Ele está esperando a hora certa. E não é porque Ele precisa de hora para agir, não. É porque eu preciso de hora para receber o que Ele tem para a minha vida. Porque se eu receber certas coisas que Ele tem para a minha vida com 25 anos, eu deveria estar com 30, eu vou jogar fora. Então eu preciso estar maduro. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse demorar de Jesus aqui, porque se você está lendo o texto na mesma ótica que eu estou tentando passar para vocês aqui, já estava cansativo, mas só que é exatamente isso que Deus está testando em você, está testando em mim, é a paciência, porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Aí o versículo 4 diz assim, quando acabou de falar, quer dizer, isso demorou um bocado. Talvez Pedro já estava com a rede já toda arrumadinha na sacola, toda lá no caixotinho,
lá, tudo arrumadinho, as boias lá, tudo, as cabaças, tudo amarradinho, tudo já desmontadinho, limpinho, tudo arrumadinho. Aí depois que acabou tudo, ainda agora foi esperar, tipo assim, agora tem que esperar porque eu tenho que amarrar o barco, porque senão a água leva o barco. E Jesus pregando, pregou. Aí quando Jesus acabou de falar, levanta as mãos, meu povo. Aí o povo levantou a mão, que Deus abençoe, vai em paz, viu? Em meu nome. Aí o povo vai embora. Aí Pedro fala, agora ele vai, né? Agora ele vai embora. Graças a Deus. O que Jesus faz? Vamos ver o 5. Não, é o 4. Acabando de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Quando Pedro achou que o negócio tinha acabado, porque Jesus já tinha liberado o povo, falou, agora ele desce do barco e acabou. Aí Jesus fala assim, reda o barco mais para dentro da água. Aí Pedro, e joga as redes para pescar. Vamos ver o que Pedro falou. Versículo número 5. Respondeu-lhe Simão, mestre. Esse mestre aqui não é porque ele reconheceu que Jesus é Senhor, não. É porque Jesus era um mestre. Na cultura judaica, na cultura grego, o mestre é aquele que fala. É como se ele estivesse dizendo assim, professor, mestre, líder, pregador. Aí ele diz assim, mestre. Você vê que tem uma vírgulazinha, é um mestre assim, tipo assim, mestre, ô mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí eu acho que quando Pedro vai falando isso, mestre, Jesus está assim, o pessoal foi embora, e aí, obrigado, viu, pelo barco que vocês me deram aí, foi de grande valia. Deixa eu te falar, vocês guardaram a rei e tudo? Você está cansado, né? Com fome? Pegou nada. Faz o largo e joga a rede lá. Ô mestre, né? Nós trabalhamos a noite toda. Pegamos nada. É como se Jesus tivesse assim, ó. Não, mas sob sua palavra, porque na cultura de Israel, desobedecer um mestre não era muito inteligente. Desobedecer um líder, um professor do nível desse aqui, não era muito sábio. Aí é como se Jesus estivesse dizendo assim, enquanto ele está falando assim, lança a rede, mas nós já pescamos a noite toda, e Jesus tipo assim, sabe quando você, quem tem intimidade com Deus sabe o que eu estou falando. Tem hora que Deus fala uns negócios com a gente, que você até vai assim, mas aí parece que você percebe ele assim, vou fazer. Vai lá e perdoa, você perdoar vou perdoar sim, na hora, que é isso? Já não está aqui mais. Não é assim com o pai, com a mãe? Faz isso assim, aí você, mas aí ela, vou agora. Eu penso que é mais ou menos isso, porque você percebe na fala do Pedro, uma tipo assim, mexe com isso não, eu trabalhei a noite toda, eu já fiz isso a noite toda, não deu nada. Aí Jesus dá aquela olhada, aí ele diz assim, olha, é como se ele estivesse dizendo, não é por fé não, viu? É por obediência. Porque ele diz assim, ó, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tem uma música que a gente canta aqui que diz assim, ó, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Olha a convicção. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim. Aí a gente canta.
não desistiu de mim. Tudo dizia que não. Tudo já tinha dado errado a noite toda. Já tinha guardado as redes, lavado, embrulhado, arrancado as cabaças da rede. Mas aí vem a palavra de Jesus e vai contra tudo que ele tinha pensado. O que eu aprendo aqui? Quarta coisa que eu aprendo: se não faz por fé, faz pelo menos por obediência. Diga para o irmão que está do seu lado: se você não faz porque você acredita, faz porque você obedece. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Ah, se você fizer por fé, você é muito mais abençoado, é claro. Mas se você faz porque você obedece, também é abençoado. É melhor fazer por fé. É bem melhor fazer por fé. Mas se não dá para fazer por fé, faz pelo menos por obediência. Aí a Bíblia diz que eles falaram: mestre, nós pescamos, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, é por obediência que eu vou fazer. Irmãos, se você não tem fé para perdoar, perdoa por obediência. Se você não tem fé para ser fiel a Deus, seja fiel então por obediência. Aí o que aconteceu porque eles obedeceram? Versículo 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E o que aconteceu? Rompiam-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem para ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Para um pouquinho agora. Aí o que ele faz? Senhor, nós estamos cansados demais. Estou com os olhos vermelhos, estou com as costas doendo, as pernas doendo, o braço está doce. Já lavamos as redes, arrancamos as cabacinhas, porque não acredito, não tinha boia bonitinha. Arrancamos as cabacinhas, tudo, já embrulhamos tudo, já colocamos tudo no caixote. Eu estava só esperando o senhor acabar com esse sermão, o senhor me embora. Mas já que o senhor mandou, não é que eu não queria não, mas o senhor mandou. Aí vai, pega a rede, bota as cabacinhas no lugar, estica a rede. Aí acredito que os outros do barco, eles nem foram não. Pronto, agora ficaram doidos. Olha, o que vocês vão fazer? O homem mandou jogar a rede de novo. Eu digo: moço, mas nós estamos aqui esperando. Não, espera só um pouquinho, só vou jogar uma vez, só para tirar a tema dele. Só que não era de Jesus a tema que tinha que sair. Vocês estão entendendo? Não vou. Aí os outros, então tá. O que os outros fizeram? Ficaram na praia. Pode ver o texto que você vê. Então vai lá então, já que você quer agradar esse rabino aí. Os outros ficou lá. Aí o que aconteceu? Jogaram a rede. Irmãos, eu não sei te explicar agora o milagre, porque eu não sei se os peixes tudo ficou naquele lugar ali, se eles jogaram a rede e a água virou peixe. Eu não sei se na hora que essa rede caiu dentro d'água, a areia virou peixe. Eu sei que olha, moço, lotou. Que quando eles jogaram ali a rede, que tentaram puxar, o que aconteceu com as malhas da rede? Começou a rasgar. Aconteceu um trem diferente. Que mete a mão, o peixão, joga no barco, vai jogando no barco, vai jogando no barco, vai jogando no barco. Só que a bênção de Deus, você pode jogar no barco mesmo, pode ter barco para jogar mesmo. E até que o barco deles não tinha onde botar peixe mais. Aí o que eles fizeram? Traz o barco seu. O quê? Vem cá. Eu, meu Deus, o que é? Será? Moço, vem cá, que pega 2 peixão aqui, rapaz. Os caras já entraram no barquinho, vá, porque era pagar a conta, era dinheiro. Chegaram com o barco, pode pegar, e pega peixe, joga no barco, pega peixe, joga no barco. O que aconteceu com os 2 barcos? Lotado de peixe. E o barco quase que ia a pique. O barco, quem mexeu com água sabe, a água deveria estar assim para entrar no barco, de tão pesado que o barco estava. Aqui agora, começo para mim a coisa mais linda desse texto. Porque para mim não é a pesca maravilhosa. Para mim é a compreensão maravilhosa que esse cara adquire. Presta atenção. O que eles batucaram a noite toda para pegar o quê? Repete todo mundo junto. Peixe.
o problema deles, na visão deles, se solucionaria com o quê? Peixe. Eles trabalhavam de vender o quê? Peixe. A profissão deles produzia, através da pesca, o quê? Peixe. E o que o barco deles tinha para mandar jogar fora? Peixe. Então está resolvido o problema. Já que o problema é peixe, tem peixe aí até no meio da canela. Vocês trabalharam a noite toda e pescaram nada. Uma palavrinha que eu dei, o barco, os dois, está cheio de peixe. A rede tem peixe. Irmão, foi tanto peixe, mas tanto peixe, que estava dando no nariz peixe. É peixe, fedendo peixe. Porque quando Deus precisa de abençoar a gente, é para valer mesmo. É igual o óleo daquela viúva lá que não tinha nada. O trem vai entornando uma panela na outra, e a que entornou está cheia, a que recebeu enche, e a outra enche. E enquanto tiver panela, tem azeite para multiplicar. Porque a bênção de Deus, ele é assim na vida da gente. Agora, o mais importante disso tudo, não é esse negócio todo. Aí começa o negócio aqui, ó, no versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Uma coisa que Pedro faz aqui, que nós precisamos pedir a Deus. Pedro, um homem pescador, um homem que não era religioso nesse ponto aqui, era um pescador, um trabalhador comum, um homem que cumpria sua religião lá nos finais de semana. Ele não tinha percepção, discipulado, era um pescador simples, não era um escriba, não era um fariseu, não era um homem dado à religião, era um homem simples, e diga-se de passagem, um homem muito austero, muito brucutu, talvez embrutecido pela vida, mas esse homem tinha um negócio que era muito especial e que a gente precisa ter. Esse homem tinha discernimento, e quando ele percebe todo aquele cenário, ele percebe que aquele moço que estava no barco dele, não era um moço qualquer não, e olha a fala dele denuncia a percepção dele. Ele diz Jesus, porque Jesus, irmão, é João hoje, é Manel, o nome é muito comum, tanto que não tem só um Jesus na Bíblia. Jesus é João, é Valmir, tem uns 20. Ele não está vendo aqui o Filho de Deus, cheio de poder, não viu nada disso não, ele viu um homem mestre, um líder. Aí ele fala: Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Veja bem, ele não falou: afasta de mim, porque eu estou fedendo. Não foi esse entendimento que ele teve. O entendimento que ele teve foi: esse homem é diferente. Olha para mim, você. Discernimento espiritual é algo que a gente precisa ter. Você viu aquela pessoa que mora perto do chiqueiro, lá perto de uma granja de porco, e aí quando dá ali para as meio-dia, assim, que o cara da granja dá uma lavada, assim, que mexe naquele estrume todo, que o odor do estrume bate assim, o vento leva, aí você chega na casa dessa pessoa e fala assim: nossa, mas que cheiro é esse, fulano? Cheiro? Qual cheiro? Porque a pessoa já perdeu a percepção, ela já acostumou com aquilo. Discernimento, irmãos, é você estar aberto a perceber as coisas. É tão importante a questão de discernimento, que Deus colocou nos dons espirituais. Às vezes a gente busca só falar em língua, bater o pé, dar uns pulos, profetizar, aleluia! E as igrejas preocupam só com esses dons. Mas discernimento do Espírito é muito mais importante que falar em língua. Porque é através do discernimento você começa a mudar a sua vida. Você está num serviço, trabalhando ali, está vendo que o negócio está ficando ruim, o clima está ruim, mas você está igual o sapo dentro da panela d'água, que vai esquentando e você não vê. Por que o sapo morre afogado, queimado lá na panela que você vai colocando e esquentando? Porque vai esquentando devagar, ele não tem discernimento para perceber que lá vai esquentando. Se tem uma coisa que eu preciso, que nós, é discernimento. O casamento está indo ruim, você não está vendo. Está normal, não é assim mesmo, essa mulher é assim mesmo. Ela não é assim mesmo, não. Ela está ficando assim, você não está vendo, não? Não, estou vendo, não. Com esse negócio de pedofilia,
o que os pais têm que estar percebendo nos filhos? Ele tem que estar tendo discernimento para mudança de comportamento. Eu fui na palestra esses dias, é o que mais os profissionais falam. A criança mudou, a criança ficou arredia demais, não é normal, tem um trem errado. Começa a perguntar a ela, talvez ela não vai saber te explicar a priori, talvez ela vai esconder, mas você vai descobrir, está repreendido, que isso não aconteça com nenhum de nós, mas cabe a nós, pais, ficarmos o quê? Apercebidos, atentos, isso chama de discernimento. Pedro teve esse discernimento. Pedro falou: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Olha que discernimento desse homem, gente. Às vezes a gente está na igreja, a palavra vem ao coração da gente, a pregação, está faltando o cara falar assim, está faltando uma seta apontar na cabeça da gente, é com você, o Espírito Santo vem falando assim, é com você que eu estou falando, infeliz. A pessoa está lá assim, porque falta o que na gente? Discernimento. Pedro não, na hora que ele viu aquilo tudo, falou: opa, esse homem não é normal não, ele não é um judeu qualquer não, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Olha o termo que ele usa, pecador. Ele não usou fedorento. Afasta de mim, eu comi uma feijoada ontem, dei uma rota aqui que o trem está azedo. Ele não falou isso não, falou pecador. Discernimento. Ele falou: esse homem não é normal, e eu não mereço estar perto desse homem. Agora olha que chique, no versículo anterior, ele faz um negócio que a gente precisa fazer quando é abençoado. Ele compartilha, estava sobrando, tinha peixe que o barco dele estava afundando, o que ele faz? Chama outros. Deixa eu dizer para você, o que você recebeu de graça, você tem que compartilhar de graça para as pessoas. Deus está fazendo uma obra na sua vida, fala, porque às vezes Deus está fazendo na sua vida aqui, ó, e esse casal está do seu lado, é seu sangue, e você tem vergonha de falar para eles o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez o que Deus está fazendo na sua vida, Ele quer te motivar para incentivar esse casal aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é evangelismo, é compartilhar o que Deus está fazendo. Esses homens aqui compartilharam a bênção de Deus na vida deles. Ei, vem também, porque tem muito. E agora vem o fechamento. Versículo 11, olha que bacana. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Escute, o problema deles se resolvia com o quê? Peixe. Eles trabalharam a noite toda buscando o quê? Peixe. O milagre deles veio em forma de quê? Peixe. E o barco estava cheio de quê? Peixe. Aí o que eles fazem? Não dá nem para remar não. Eles fazem o quê? Arrastam e vem puxando o barco. Puxando. Chegou na praia, ancorou o barco e poderia falar assim: acabou o nosso problema agora, o barco está cheio de peixe. O que o texto fala que eles fazem? Larga tudo e vai seguir Jesus. Sabe por quê, irmãos? Você não está precisando de peixe, não. Você está precisando de Jesus na sua vida. Peixe só resolve seu problema um dia. Peixe amanhã tem que pescar de novo. Jesus não. Jesus é a solução de todos os problemas do homem. Eles perceberam que, embora estava com um barco cheio de peixe, o que eles haviam conhecido era muito mais importante do que o peixe que eles haviam pescado. E embora eles precisassem daquele peixe, eles abriram mão daqueles peixes e seguiram Jesus, porque Jesus é que é importante no final. No final é Jesus é que vale a pena ser seguido e não o peixe. Diga para o irmão que está do seu lado: você não precisa de peixe, você precisa de Jesus. Você não precisa de dinheiro mais. Eu preciso de mais dinheiro. Eu tenho que arrumar isso. Eu tenho que comprar aquilo. Eu tenho que fazer aquilo outro. Porque eu tenho que fazer. Você precisa de Jesus na sua vida. Porque se você tiver Jesus na sua vida, vai ter peixe. Se não tiver peixe, Ele faz o peixe aparecer, porque Ele é que é o operador do milagre. O que eu acho lindo nesse texto é que a história todinha se desenrola em torno de peixe. E no final, eles largam o barco cheio de peixe na areia
e vai seguir Jesus. Eles descobrem algo que era mais precioso para eles do que o peixe. É Jesus Cristo. Jesus vale mais que o peixe. O peixe aqui pode ser qualquer coisa. O peixe aqui pode ser qualquer coisa. A história toda parece estar até errado esse trem, né? Porque não fala que esse pegou, correu, foi vender. Aleluia, vamos vender esse peixe. Ô mulher, chega. Não. Larga tudo lá. E o que aconteceu com esses peixes? Sei lá, alguém pegou, a molecada levou para casa. Eu não estava nem querendo saber disso não. Eles foram seguir Jesus. Sabe o que muita gente faz? No lugar de Pedro? Ficava tão envolvido com o peixe, que perdia Jesus de vista. Você está entendendo? Ficava tão doido com a benção. E cadê Jesus? O moço, estava aqui. Mas o negócio é que eu estou com essa benção aqui. Olha o tanto de peixe. Sabe o que acontece com o peixe, irmãos? Vamos pensar, o que acontece com o peixe? Acaba. Você lê a história da Bíblia Sagrada, e é impossível ler a Bíblia Sagrada sem passar pela história de Pedro. Eu te pergunto, e se Pedro abraçasse aquele barco de peixe e deixasse Jesus embora, será que a gente saberia quem é Pedro hoje? Sabe o que faz a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Não é o barco de peixe, é o Jesus que muda a história do homem. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, entrega a sua vida para Ele. Talvez você está pensando assim, eu preciso de um emprego. Eu preciso eu preciso disso, daquilo outro. Você está precisando de Jesus. Primeira coisa que o homem precisa é Jesus. Depois que ele colocar, eu pergunto, faltou peixe na mesa do Pedro depois que ele teve Jesus na vida? A Bíblia diz que ele morreu de fome porque não tinha peixe para comer. Quem foi Pedro? Um dos maiores líderes da Bíblia, da história do Novo Testamento lá. Antes de Paulo aparecer, Pedro era o que era mais prominente, era o que mais... Em Jerusalém, ele foi mais do que Paulo ainda, você quer saber? E era o que? Um rude pescador, um homem simples, mas que num dia resolveu abrir mão de tudo. Eu não estou mandando você abrir mão de tudo, largar, não é isso não, queridos. Eu estou falando é primazia. Existe uma cadeira aqui, um trono no nosso coração. Quem tem que sentar nesse trono é Jesus. Não é peixe, não é emprego novo. Eu tenho que fazer essa viagem, e essa viagem tem que ser melhor, porque eu preciso dessa viagem ser melhor. E a próxima? A próxima também tem que ser boa. E a outra? A outra tem que ser boa também. E a outra? Nunca vai ter um dia que você vai falar assim, eu vou viajar, mas essa não precisa de nada não. Não existe isso não. Toda viagem tem que ser boa, todo mês. Eu vou vender bastante imóvel esse mês, e no outro? Eu tenho que investir bastante, e no outro? Muito também, e no outro? Não tem um mês que vai chegar assim, não, Sônia, esse mês não quero vender nada. Quero vender nenhum móvel. Não existe isso não, gente. O que eu estou dizendo aqui é que, o pedreiro, aí ele pega uma casa, essa casa, aleluia. Mas e quando a casa acabar? Geralmente antes da casa acabar, ele já precisa pegar outra, porque já está acabando o orçamento dele. E aí tem que pegar outra, e tem que pegar outra, e tem que pegar outra, e até morrer tem que pegar a casa. Não vai chegar um dia na vida de um pedreiro, de um profissional, que ele vai falar assim, esse mês não quer trabalhar não. Esse mês não precisa não. O que eu estou dizendo para você é que a bênção, ela tem data de validade. Você precisa dela hoje, amanhã precisa de novo, e depois amanhã de novo, e depois amanhã de novo, e depois amanhã de novo. Agora Jesus é uma vez sozinha. Se ele entrar na sua vida e você abrir seu coração para Jesus, é uma vez sozinha. Acabou. Você não precisa de um outro Jesus amanhã, você não precisa de um outro depois de amanhã. Ele disse para aquela mulher lá na beira do tanque de Jacó, eu estou te dando de uma água, que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Agora essa água aí, mulher, que você está querendo beber, você tem que beber hoje, beber amanhã e beber depois de amanhã, porque ela dá sede, mas a água que eu lhe der, é isso que eu estou querendo falar para vocês essa noite. A gente não sabe nem o que a gente precisa, irmãos.
a gente não sabe nem o que a gente precisa. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Olha, Atos capítulo 3, Atos lá na Bíblia diz que tinha um cara aleijado na porta do templo, pedindo esmola. E quando Pedro e João chegam diante dele, ele pede assim: me dá uma esmola, me dá um dinheiro. Aí Pedro olha para ele e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho e você não me pediu, eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta e anda. Diz a Bíblia que ele levantou e andou. Eu pergunto para os irmãos: aquele homem precisava de prata? Foi prata que mudou a vida daquele homem? Aquele homem recebeu esmola a vida toda e continuou sendo esmolé. Aquele homem recebeu moeda a vida toda e continuou pedindo moeda a vida toda. Mas o dia que ele recebeu Jesus na vida dele, ele mudou de história, ele mudou de vida e nunca mais, creio eu, pediu esmola. Porque eu já vi crente de tudo quanto é jeito, agora crente esmolé eu nunca vi. Eu nunca vi crente pedir esmola, crente mendigo. Aí você topa um cara na BR e fala assim: você é o quê? Sou crente lá da Igreja Batista. Já viu isso? Você pode pegar um andarilho e pregar para ele. Se ele aceitar Jesus, a primeira coisa que ele tem que deixar é de quê, Marcelino? De ser andarilho. Na verdade, a gente não precisa, não é do ouro, da prata, do peixe. A gente precisa de Jesus. Porque se a gente tiver Jesus, não vai faltar o ouro, não vai faltar a prata, não vai faltar o peixe, não vai faltar viagem, não vai faltar casa, não vai faltar móvel, não vai faltar nada. Porque Davi diz: sou moço e fui velho, fui moço e hoje estou velho. Nunca vi na minha vida um justo mendigar o pão e nem a sua descendência ficar aí passando fome. Nunca vi. Porque quem está com Deus, irmãos, tem de Deus a bênção sobre a sua vida. E o que a gente precisa é estar com Deus. Não troque Jesus pela bênção, não troque Jesus pelo barco cheio de peixe. O barco cheio de peixe apodrece, você tem que vender, tem que pagar imposto dele, e ele passa. Jesus não, Jesus fica. A coisa mais rica que esses homens receberam não foi 2 barcos de peixe, foi Jesus. Isso mudou a história deles. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor com um pedaço de um hino? Vamos cantar um pedaço de um hino. O que nós precisamos? De Jesus. Só de Jesus. Se a gente tiver Jesus na vida, meus irmãos, se a gente tiver Jesus na vida, se Jesus for conosco, foi o texto que eu abri aqui, ó, ofertório, o texto do ofertório, Provérbios 3:26. Senhor, Tu és minha segurança. Não é um barco cheio de peixe não, gente. Olha, eu estou com a dor no pé, precisava tanto da cura da dor no pé. Você não precisa da cura da dor no pé, não. É até bom se for curado mesmo. Você precisa de Jesus. Porque se tiver Jesus, irmãos, com o pé doendo, sem pé doendo, ser abençoado. A gente precisa de Jesus. Sai daqui hoje com um compromisso com Jesus. Faz mesmo com, sabe, não é com o pastor Vinícius não, porque senão você se lasca. Eu sou homem, é com Jesus. Um compromisso de caminhar com Ele. Ah, mas eu errei demais. Não te joga fora. Ele não te joga fora. Você pode ter errado o tanto que você tiver errado, mas se você chegar e falar: Jesus, eu quero mudar, quero consertar minha vida, Ele te recebe. Vamos cantar um hino, um pedaço de um hino, algum hino aí. Perto quero estar, diante de Ti, do Teu altar, pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua
pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Só a igreja. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Se o inimigo Quiser me combater, não há nada, não importa o que enfrentarei. com a unção, com a unção, aleluia, aleluia, aleluia. Erga suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, às vezes a gente pensa que para ser feliz, nós pensamos que precisamos de tanta coisa. A gente pensa que precisa de um barco cheio de peixe, que a gente precisa do peixe, e o peixe aqui pode ser comparado com qualquer coisa que a gente acha que precisa. Mas vem o Senhor, enche a gente de peixe e mostra para a gente que não é peixe que a gente precisa. Por isso que esses discípulos largaram 2 barcos cheios de peixe na areia e foram atrás do Senhor, porque eles encontraram algo que é mais valioso que o peixe. Oh meu Deus, nós encontramos algo que é mais valioso do que o peixe. Nós encontramos Jesus, o Filho de Deus. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o mais importante que temos, meu Deus. Talvez não expressamos isso, talvez não falamos tanto, mas o Senhor é tudo que nós temos na vida. O Senhor é o mais importante para a gente. É tudo que a gente tem. Se nós temos alguma coisa, é do Senhor que vem, e é para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Repita comigo assim: seja sobre nós a graça do Senhor. O Senhor nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Uma semana de bênção. Aperta a mão de alguém. Deus abençoe.